Você já parou para pensar por que estamos sempre procurando algo, mesmo quando aparentemente temos tudo? É curioso como podemos nos sentir vazios, mesmo cercados de conquistas e pessoas queridas. Sabe aquela sensação de que falta alguma coisa, mesmo quando sua vida parece perfeita por fora? É porque talvez estejamos procurando no lugar errado. A resposta nunca esteve lá fora, ela sempre esteve dentro de você. Hoje quero te convidar para uma jornada especial. Uma jornada de autodescoberta que pode parecer desafiadora, mas que tem o poder de transformar completamente sua vida. O autoconhecimento. Respire fundo comigo. O autoconhecimento começa com uma pergunta simples, mas profunda. Quem é você, de verdade? Não o seu nome, não sua profissão, não os rótulos que a sociedade te deu. Quem é você quando ninguém está olhando? É no silêncio que começamos essa descoberta. Quando foi a última vez que você realmente parou para se escutar? Que ficou sozinho com seus pensamentos, sem distrações? O autoconhecimento não é só sobre descobrir nossa luz, é também sobre aceitar nossas sombras. São aquelas partes de nós que escondemos, as feridas que ainda não curamos, os medos que mascaramos com força. E se essas sombras fossem, na verdade, mensageiras? E se aquilo que mais evitamos fosse justamente o caminho para a nossa cura? Pense, o que você tem evitado olhar em si mesmo? Conforme você mergulha nessa jornada, algo incrível acontece. Você não está mudando, está retornando à sua essência, está redescobrindo quem sempre foi. Você começa a perceber que não precisa se encaixar em moldes que não foram feitos para você. Não nascemos para ser cópia, nascemos para ser originais. Quando você se aceita verdadeiramente, a vida começa a fluir de um jeito diferente. A ansiedade diminui, a paz cresce, e tudo começa a fazer sentido. O autoconhecimento transforma sua vida de dentro para fora. Suas decisões ficam mais claras, seus relacionamentos mais verdadeiros, seu caminho mais definido. Você aprende a dizer sim para o que te fortalece e não para o que te diminui. Aprende a confiar sem perder sua essência, a amar sem dependência. A vida não é sobre controlar tudo, é sobre se conhecer tão bem que nenhuma tempestade pode te derrubar. E quando você muda, o mundo ao seu redor naturalmente se transforma. Então eu te pergunto, você está pronto para se conhecer de verdade? Para mergulhar fundo em quem você é? Para fazer as pazes com seu passado e abraçar seu potencial? Se algo dentro de você ressoou com essas palavras, talvez esse seja seu momento. O momento de começar sua jornada de autoconhecimento. Não espere mais. A transformação começa agora, e ela começa com você. Se esse conteúdo tocou seu coração, deixe seu like, compartilhe com quem precisa ouvir isso e se inscreva no canal para continuarmos juntos nessa jornada de descobertas. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, lembre-se, sua verdadeira força está em ser quem você é. Você já parou para pensar por que algumas histórias parecem se repetir na sua vida? Sabe aquela sensação de déjà vu emocional? Você muda de cidade, muda de emprego, muda de relacionamento, mas os mesmos padrões continuam te perseguindo. E sabe por quê? Porque mudar o cenário não é suficiente quando a gente ainda carrega os mesmos roteiros dentro da gente. O verdadeiro ciclo só termina quando a gente entende, quando a gente encara de frente, quando a gente escolhe reagir diferente. É aí que entra o poder transformador do autoconhecimento. Não como mais uma palavra bonita de autoajuda, mas como uma ferramenta real de libertação. Porque quando você começa a se conhecer de verdade, você percebe que não está condenado a repetir as mesmas histórias. Pensa comigo, quantas vezes você já se pegou reagindo de forma desproporcional a alguma situação? Ou se sabotando bem na hora que tudo parecia dar certo? Por que será que a gente sempre atrai o mesmo tipo de pessoa,
mesmo depois de jurar que nunca mais. Mas calma, o autoconhecimento não é sobre se julgar. Não é sobre se punir por padrões que você desenvolveu para sobreviver. É sobre se olhar com curiosidade e compaixão. É entender que você não é definido pelo seu passado, mas tem o poder de escolher seu futuro. Talvez você tenha aprendido a se fazer pequeno, a não incomodar, a sempre colocar os outros em primeiro lugar. Mas você não nasceu para ser coadjuvante da sua própria vida. Em algum momento, você vai precisar se escolher. E não, isso não é egoísmo. É sobrevivência emocional. É entender que você não precisa da aprovação de todo mundo para ser feliz. Que paz de espírito vale mais que palmas. Que autenticidade é mais valiosa que popularidade. O autoconhecimento é como acender uma luz num quarto escuro. De repente, você começa a ver coisas que sempre estiveram ali, mas você não percebia. Você começa a entender seus gatilhos, seus medos, suas verdadeiras necessidades. E quando você começa a viver assim, de forma mais consciente e autêntica, algo incrível acontece. Você percebe que não precisa mais se encaixar, não precisa mais fingir, não precisa mais provar nada para ninguém. Sim, ser quem você é pode afastar algumas pessoas, mas também atrai aquelas que vão te amar pelo que você realmente é, sem esforço, sem máscaras, sem aquela exaustão de tentar ser quem você não é. O autoconhecimento não promete uma vida sem problemas, mas oferece uma vida mais consciente, mais verdadeira, mais sua. Uma vida onde você não reage no automático, mas escolhe suas respostas. Uma vida onde você não é vítima das circunstâncias, mas autor da sua história. E se você está esperando o momento perfeito para começar essa jornada, aqui vai um segredo. Não existe momento perfeito. O melhor momento é agora. Você já tem tudo o que precisa dentro de você. Se esse vídeo tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos conteúdos sobre desenvolvimento pessoal. A transformação já começou e ela começa dentro de você. Você já parou para pensar como a gente vive no tempo errado? É interessante como passamos tanto tempo presos ao passado ou ansiosos pelo futuro, mas raramente presentes no agora. Sabe aquela sensação de reviver mentalmente uma dor antiga, como se estivesse acontecendo de novo? Ou aquelas noites em claro tentando controlar um amanhã que nem chegou ainda? Nos desgastamos tanto tentando consertar o que já passou ou antecipar o que talvez nunca venha. Mas e se você apenas respirasse fundo por um momento? E se permitisse estar simplesmente aqui? Porque é no agora que tudo começa. É no presente que você se reconecta com sua essência. É aqui que encontra a verdadeira paz. A verdade é que não podemos mudar o que nos feriu, mas podemos escolher o que fazemos com essa dor. Você pode continuar carregando como um fardo ou transformá-la em força. Já olhou para seu passado com compaixão? Já se perdoou pelas escolhas que fez quando ainda não sabia o que sabe hoje? O autoconhecimento não exige perfeição, ele exige presença e coragem. Coragem para acolher as partes de você que foram deixadas para trás, coragem para abraçar sua história sem vergonha ou negação. Quando você se permite ser inteiro, começa a entender que sua dor não te define. O que te define é o que você faz com ela. Você pode usá-la como muro ou como ponte para se isolar ou para se conectar. E sabe onde está o verdadeiro propósito? Não em algo grandioso ou inalcançável, mas no simples, na sua verdade, na sua presença, no que você entrega ao mundo quando é autenticamente você mesmo. Já considerou que talvez seu maior propósito seja justamente ser quem você é? Viver com intenção, com consciência, com verdade. Nesse caminho, você deixa de sobreviver e começa a viver de verdade. Começa a enxergar beleza nas pequenas coisas
e agradecer por detalhes que antes passavam despercebidos. A vida não muda quando tudo se resolve externamente. A verdadeira mudança acontece quando você transforma seu olhar interior. Você pode buscar respostas em livros, conselhos ou redes sociais, mas nada fará sentido se não fizer a pergunta essencial: o que é verdade para mim? Não o que disseram que deveria ser, não o que todos estão fazendo, mas o que vibra no seu coração quando você silencia o barulho do mundo. O silêncio pode assustar, mas é nele que encontramos o que realmente importa. Então me diz, você tem estado presente em sua própria vida? Ou tem vivido no automático, esperando por um momento ideal que nunca chega? A vida é agora. A transformação é agora. Se esse momento te fez refletir, se algo dentro de você foi tocado, talvez seja a hora de recomeçar. E lembre-se, recomeçar não é fracasso, é sabedoria. É a coragem de sair da repetição e escolher conscientemente uma vida com propósito. Se esse conteúdo tocou seu coração, me acompanhe aqui no canal. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje. Juntos, podemos inspirar mais pessoas a viverem uma vida mais consciente e presente. Você já parou para pensar que existe um momento na nossa vida em que precisamos fazer uma escolha fundamental? Continuar carregando o peso de quem fomos, ou abrir espaço para nos tornarmos quem realmente podemos ser? O autoconhecimento é exatamente isso, um processo de desapego, desapegar da necessidade constante de agradar os outros, desapegar daquele personagem que criamos só para sobreviver, desapegar da culpa que sentimos por sermos quem somos. Sabe por quê? Porque muita gente não vive de verdade, apenas interpreta. Passa a vida inteira representando papéis que foram impostos, ensinados ou herdados. E no fundo, bem no fundo, carrega um vazio inexplicável. Você já se sentiu assim? Como se estivesse vivendo por obrigação, seguindo um roteiro que nem foi você que escreveu. É nesse momento que algo dentro de você começa a gritar. Uma voz interior que diz: isso não é tudo, isso não sou eu. E essa voz? Ela não vai se calar até que você a escute. O verdadeiro autoconhecimento acontece quando você tem a coragem de olhar no espelho e se perguntar: quem sou eu quando ninguém está olhando? Quem eu seria se não tivesse medo de decepcionar ninguém? Sim, soltar dói, mas ficar preso dói muito mais. Você precisa se permitir desaprender, desconstruir e, se necessário, desmoronar. Porque só assim abre espaço para reconstruir algo verdadeiro. Algumas pessoas vão se incomodar com sua mudança, com seu silêncio, com sua luz. E tudo bem. Você não veio ao mundo para ser entendido por todos. Você veio para se encontrar. É libertador quando percebemos que não precisamos mais fingir. Não precisamos sorrir quando estamos tristes. Não precisamos ser fortes o tempo todo. Não precisamos competir, provar ou justificar. Quando você se alinha com quem realmente é, tudo muda. Começa a atrair conexões mais verdadeiras, viver com mais leveza, sentir paz, mesmo quando tudo ao redor está em caos. Porque o caos externo deixa de te definir quando sua paz interna é mais alta que o barulho do mundo. A vida te espera, mas não vai esperar para sempre. Se existe um momento para despertar, para soltar o velho, para se permitir renascer, esse momento é agora. Quando você desperta, não tem mais volta. A ignorância pode até ser confortável, mas a consciência é liberdade. Se esse conteúdo tocou seu coração, me ajude compartilhando com quem precisa ouvir.
Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. Juntos, vamos continuar essa jornada de autoconhecimento e transformação. Você já parou para pensar que chegou aquele momento na sua vida em que você precisa entender uma verdade fundamental? Sentir não é fraqueza, é poder, é força. Quantas vezes você se pegou escondendo suas emoções, fingindo sorrisos quando por dentro estava desmoronando? A gente cresce aprendendo que precisa ser forte, que não pode demonstrar vulnerabilidade. Mas sabe de uma coisa? A verdadeira inteligência emocional não está em evitar a dor, está em saber acolhê-la com maturidade. Você já deve ter percebido que certos padrões se repetem na sua vida, não é? Pessoas diferentes, lugares diferentes, mas aquela mesma sensação familiar de dor sempre volta. Isso não é coincidência, é um sinal. É o universo tentando te mostrar algo que precisa ser curado. E sabe o que é mais interessante? Muitas vezes, essa dor que você carrega nem é só sua, é ancestral. São histórias que você herdou, traumas que passaram de geração em geração, silêncios que foram guardados como segredos de família. Mas hoje eu quero te convidar para uma reflexão diferente. O autoconhecimento é como uma lanterna que ilumina esses cantos escuros da nossa alma. Não para julgar, mas para compreender. Não para condenar, mas para libertar. Pense no seu corpo. Ele guarda todas as suas memórias, todas as suas verdades. Enquanto sua mente pode criar histórias, seu corpo nunca mente. Ele fala através de tensões, através do cansaço, através daquela ansiedade que você sente no peito. E você tem escutado esse corpo? Tem dado a ele o descanso que ele pede? Ou continua correndo na velocidade do mundo, tentando provar algo para alguém que nem sabe quem é? A verdadeira revolução começa quando você decide voltar ao essencial. Quando você entende que a felicidade não está naquela próxima conquista, naquela próxima compra, naquele próximo relacionamento. A felicidade está no agora, no seu ritmo, na sua verdade. Porque quando você muda por dentro, algo mágico acontece. O mundo lá fora começa a se transformar também. As relações ficam mais profundas, as escolhas ficam mais claras. E o tempo passa de um jeito diferente. Então eu te pergunto, você está pronto para essa jornada? Pronto para soltar as máscaras e conhecer sua verdadeira essência? Pronto para entender que sua força não está em fingir que está tudo bem, mas em aceitar suas vulnerabilidades? O caminho do autoconhecimento não tem fim, mas cada passo te leva mais perto de você mesmo. E não existe destino mais importante do que esse. Se esse conteúdo tocou seu coração, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje. Juntos, somos mais fortes nessa jornada de autodescoberta.